Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ainda na década de 50, senador Telmário, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, o Brasil optou por privilegiar o transporte rodoviário. Na acertada ótica então prevalecente, a interiorização que implicou voltar os olhos para a vasta contiguidade de nossa base territorial, até então inexplorada, se tornaria um dos grandes vetores de nosso crescimento e desenvolvimento no último meio século. A aposta então realizada mostrou-se viável, virtuosa e próspera, sem, contudo, ficar imune a enormes e crescentes gargalos de infraestrutura. Lamentável recorrência em toda a nossa história. E aqui, quase todos hoje que me antecederam levantaram as dificuldades de infraestrutura de seus estados. Em tempos mais recentes, vencida a década perdida de 80, a aceleração do crescimento econômico, assentada nos anos seguintes à implantação do Plano Real pelo presidente Itamar Franco, forçou-nos a buscar e estimular alternativas nas variantes de transporte fluvial, marítimo, ferroviário e aéreo. Entretanto, o transporte de passageiro e escoamento da produção agrícola e industrial, com o estabelecimento de novas fronteiras para a nossa economia, ocorre prioritariamente por vias terrestres, valendo-se da considerável malha rodoviária federal e estadual confeccionada ao longo dos anos. A construção, o melhoramento e a manutenção das estradas de rodagem que hoje conectam o Brasil e os brasileiros forçaram o país a desenvolver instrumentos para otimizar e baratear os sempre elevados custos de obra dessa envergadura. Sem deixar, é claro, de considerar a segurança e o conforto dos milhões de usuários, sejam passageiros ou transportadores. Ao mesmo tempo, os órgãos públicos, em suas distintas instâncias, quando atentos e zelosos com a destinação dos recursos da população, procuraram desenvolver mecanismos de controles mais apurados. A intenção é fiscalizar, sempre de forma mais apurada e eficaz, a correta aplicação dos impostos suportados por toda a sociedade. Nesse sentido, desde 2012, o Tribunal de Contas de Goiás utiliza um instrumento extremamente valioso para aferir os serviços realizados pelas empreiteiras que operam na construção e manutenção das rodovias e trechos urbanos asfaltados. Senador Telmário, trago esse assunto nessa manhã de sexta-feira justamente porque, além da carência que nós temos das rodovias, por vezes os governos estaduais e o governo federal fazem esforços, que os recursos são poucos e as demandas são muitas, iniciam-se obras. E numa estrada, 20, 30 quilômetros, que alguém tire 1 centímetro que seja, o valor é muito que altera. E às vezes o empreiteiro tira 1, tira 2, às vezes tira 5 centímetros da rodagem e compromete toda a estrutura. E é por isso que é importante os mecanismos cada dia melhores para diagnosticar e proteger o erário público. Trata-se do que se convencionou em Goiás, o Tribunal de Contas montou uma estrutura de fiscalização e chamou isso de caminhão laboratório. Instalada em caminhão tipo baú, a unidade tem capacidade de analisar amostras de solo e da capa asfáltica das vias com amostras obtidas por meio de sonda rotativa. A partir do material coletado, auditores públicos habilitados fazem a verificação da observância pelo contratado do memorial descritivo da obra pública. Pelo menos uma outra unidade da Federação, o Distrito Federal, já demonstrou interesse neste novo aliado do contribuinte concebido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O caminhão laboratório que verifica
as condições da obra comparando com o projeto executivo. Antes disso, no ano passado, ele foi a estrela do 16º Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas realizado em Florianópolis. Todos os participantes do simpósio tiveram a oportunidade de acompanhar a demonstração prática de ensaios que avaliam a qualidade da pavimentação asfáltica de rodovias. Os equipamentos reunidos nesse laboratório itinerante são capazes de avaliar os índices de compactação da terraplanagem e, com a amostra asfáltica, verificar a espessura e a densidade da pavimentação, além do percentual de ligante depositado no pavimento. Mínimas discrepâncias na execução das obras são logo detectadas, o que pode reduzir custos imediatos para a administração e evitar transtornos posteriores, como acidentes e necessidades temporâneas de novas obras. Senador Thelmário, um dos fatores mais importantes e que mais provocam acidentes quando se refere às condições das vias é o chamado buraco. Muitas vezes o condutor, na busca de desviar desses buracos, existe a tão temida colisão frontal. E esses buracos se originam justamente dessas falhas de engenharia. Ficam pequenas fissuras, começam a se formar pequenas fissuras por onde entra a umidade, por onde entra a chuva, a água se deposita ali e deteriora a capa asfáltica. Obviamente que tem outros fatores que também originam isso, como o excesso de carga, o excesso de peso. Mas um asfalto bem feito na sua estrutura, ele tende a durar muito mais, obviamente. Mínimas discrepâncias são exemplos singelos que gostaria de compartilhar com Vossas Excelências, senhoras e senhores senadores. É o mencionado por um dos engenheiros que lideraram o projeto goiano. Em um pequeno trecho de 30 quilômetros, senador Thelmário, uma diferença de 0,3% no teor de ligante tem um impacto financeiro da ordem de cerca de 123 mil, só no trecho de, no trecho de 30 quilômetros. 0,3%. Que colocar menos ligante, menos betume, já dá um impacto financeiro de 123 mil reais. A diferença percentual no teor do ligante pode estar dentro das normas técnicas e não causar risco aos usuários da via, mas oneram desnecessariamente os cofres públicos. Ainda no exemplo mencionado, uma diferença aparentemente desprezível de apenas meio centímetro na espessura da camada asfáltica tem um impacto de mais de R$500 mil no custo final da obra. No caso de uma obra, insisto, de apenas 30 quilômetros. Meio centímetro apenas tem um impacto de quase R$500 mil. De mais de R$500 mil. O estado que represento nesta casa, o Mato Grosso, desenvolve o projeto denominado MT Integrado, que busca viabilizar a ligação asfáltica de maneira sustentável e competitiva de nosso município. Iniciado em abril de 2013, o projeto foi descontinuado, mas já se encontra em fase de retomada, de acordo com o governador Pedro Táxi. Várias obras serão reiniciadas ainda no corrente mês de abril. O MT Integrado reveste-se de especial importância para a nossa região no médio e longo prazo, e contribuirá decisivamente para a redução dos custos operacionais de inúmeras iniciativas econômicas fundamentais para o desenvolvimento equilibrado do Estado de Mato Grosso. Além disso, como sabemos, infraestrutura adequada é um grande atrativo para novos investimentos. Em sua conclusão, o projeto terá realizado o asfaltamento de mais de 2.000 quilômetros de estradas estaduais, alcançando 44 municípios das 12 regiões de planejamento de Mato Grosso. Assim, senhor presidente, parece-me mandatório, como membro do Congresso Nacional, sugerir ao Tribunal de Contas do Estado e aos Tribunais de Contas do Estado e do Distrito Federal, em especial ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a imediata adoção dessa ideia perfeitamente materializável e materializada no chamado caminhão laboratório. E que, se não seja esse modelo, que possa ser outro a fiscalizar essas obras. Definitivamente, esse instrumento afasta achismo e meras impressões no indispensável controle dos serviços de pavimentação das estradas
e das cidades brasileiras. Com sua pioneira iniciativa, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás presta um excelente serviço ao administrador público probo e ao contribuinte preocupado com a destinação dos valiosos recursos. Recursos esses arrecadados pelo voraz modelo tributário brasileiro. Saber, senador Telmário, que Tiradentes foi enforcado, foi despedaçado, foi esquartejado porque defendia que o país fosse contra o quinto, ou seja, 20% de imposto. Hoje a gente paga a metade. Então, é de muita importância que os estados procurem meios de proteger esse dinheiro, que é vorazmente arrancado das nossas costas todos os dias. Dinheiro esse que, apesar de toda essa voracidade, apesar dessa carga tributária tão grande, a gente vê que os recursos são pouco para as grandes demandas, que aflige os estados, que aflige a nação. Então fica esse desafio de que o Estado brasileiro possa criar mecanismos de fiscalizar esses recursos, para que a gente não tenha notícias de ver amanhã ou depois balanços se multiplicando, como nós vimos a vergonhosa situação de termos o balanço da Petrobras ali com 6 bilhões de dinheiro colocado pelo ralo. E a gente sabe que não foi só 6 bilhões, que aquilo ali é negociado com o mercado para que a empresa pudesse voltar a viver. Mas muito mais que isso, e nesse caso dos asfaltos. É comum, e a população se revolta muito, de chamar o velho asfalto casca de ovo. Casca de ovo na prática, porque no papel, às vezes, temos camada e camada de asfalto. Na verdade, a população pagou por camadas de asfalto e, quando vai receber a obra, recebe o chamado casca de ovo. Muito obrigado, senhor presidente. Senador José Bedeiros, antes de você sair da tribuna, eu quero parabenizá-lo pela fala, até porque Vossa Excelência tem autoridade para falar desse assunto, que Vossa Excelência é um policial federal rodoviário e essa é a sua praia de trabalho. Ali vê constantemente nas BRs os acidentes, o trabalho mal feito, mal desenvolvido. E engraçado como a corrupção invade esses serviços públicos e aí os nomes depois, os adjetivos dado para cada tipo de asfalto de péssima qualidade. Lá é casca de ovo, na minha terra é sorrisal. Na primeira chuva derrete total. Então, Vossa Excelência ia falando aí, eu ia me lembrando da BR-174 no meu estado, que ela é useira e viseira, um sumidor eterno de recursos. E eu tenho um país vizinho, bem ali, a Venezuela, que desde quando eu estive lá pela primeira vez, aí que já eu sou velhinho, um bocado de tempo, 20, 30 anos, o asfalto é o mesmo, nunca sofreu nenhuma reforma, nenhum reparo. E o nosso é permanente modificado, exatamente por essas fraudes, exatamente por esse desvio, do propósito inicial. Então, o projeto vem para uma determinada camada de asfalto e, na prática, se coloca outra, passa ali só um cheirinho, como dizem, e de ordem que fica aí um prejuízo imensurável, fazendo aditivos, mais aditivos, pedindo recursos para sempre estar investindo nisso. É uma verdadeira calça de quem brinca quadrilha, cheio de retalhos, Então, Vossa Excelência colocou muito bem e deu exemplos muito claros, e eu parabenizo Vossa Excelência por cobrar essa fiscalização, por cobrar esse acompanhamento desse dinheiro público, porque depois é fácil culpar o governo Dilma, mas ela manda o dinheiro para lá. Ela não é a fiscal daquilo. Imagina o tamanho de um país. Então, cabe aos órgãos fiscais acompanhar isso, Tribunal de Contas, tribunais regionais, Ministério Público, os próprios controle interno
dos ministérios que são encarregados por esse recurso, de ordem que é preciso que todo mundo tenha esse bom senso que o dinheiro público tem que ser respeitado e zelado. Então, parabenizo Vossa Excelência por essa matéria tão